Bom dia, tudo bem? Olá, tudo jóia? Bom dia. Bom dia. Já tá todo mundo aí? Gente, só um minutinho, tá? A gente já começa. Professor, Oi, estava com problema com Eva sim, e a sua matéria entrou para mim só hoje de manhã. meu Deus. É, porque É, ela estava lá e ela sumiu e depois ela voltou de novo. aconteceu isso com vários cursos, acho que todos os cursos, todas as minhas salas aconteceu isso. Mas já tinha voltado na quarta-feira mesmo. Foi quarta-feira de manhã que voltou. Eu só vou fazer uma coisinha aqui no meu computador, já volto aqui, só um minuto. O que eu preciso fazer aqui? Tá, acho que era isso. Vamos lá. Eu coloquei outros prazos, eu não lembro, preciso confirmar, são tantas salas, mas eu estou colocando os prazos que eram para o dia 31 de março, eu prorroguei para o dia 4 de abril, vou anotar aqui para mim não esquecer, para conferir na sala de vocês, e o que era 3 ou 4 de abril, eu vou colocar para o dia 7 de abril, tá bom? Beleza. E a Porque de teve Marx, estava tendo problema, eu vou então. colocar até o dia 12 de abril, então esses novos prazos. Tá? Professor, eu Então, acabei de chegar. Como que a gente vai te enviar se não tem um negócio lá para poder anexar? tem sim. Qual que não tem? Voltou? É porque não, tinha sumido. Dá uma confirmada lá, você depois manda um e-mail, manda alguma coisa, mas voltou. Tinha acontecido isso mesmo, tinha sumido, mas voltou. Então, como aconteceu isso, e foi no dia 31, eu prorroguei os prazos de entrega. Eu coloquei outros prazos, novos prazos, tá bom? Ah, beleza. Porque Tudo bem. eu fiquei um pouco agoniada. Eu até falei com a Fabíola, porque tinha sumido, e como ia entregar a atividade para você, porque eu não estava tendo acesso, entendeu? É, deve ter acontecido alguma coisa por conta de que na segunda e na terça eles estavam colocando as salas de todos os professores, né? Então deve ter dado um acúmulo, deu algum erro de configuração. Mas na terça mesmo eu já comuniquei o Eva, os coordenadores, e eles entraram em contato também com a equipe, e aí eu acho que conseguiram resolver isso. Pelo menos nos outros cursos, os alunos já tinham tido acesso de novo na quarta-feira, tá bom? Uhum. Eu peço desculpa, mas é um erro que é da tecnologia, né? Não teve. Não, imagina, é só porque eu fiquei meio afoita por conta do tempo para entregar atividade, entendeu? Porque eu tava sem acesso. Tá. Gente, então, vamos aproveitar esse episódio para a gente já está, né, todo mundo está com, vamos dizer assim, os sentimentos à flor da pele. Se acontecer alguma coisa fora do previsto, ou alguma atividade que eu propor para vocês, não der para vocês fazerem, não vamos nos estressar. Por favor, entre em contato com a representante de sala, ou manda um e-mail para mim, a gente resolve, tá bom? A gente não está no momento de criar dificuldade para ninguém, não é esse o objetivo dessa atividade que a gente está fazendo, senão não faz sentido, né? É melhor a gente parar e esperar tudo voltar, mas a gente está tentando dar continuidade para não perder o semestre, né? Na medida do possível, enfim. Eu até estou revendo algumas coisas, estava numa pilha, estou trabalhando desde que começou, faz 3 semanas, 3 turnos dentro de casa, e não estou dando conta das coisas para fazer. Eu imagino que vocês estão na mesma situação com relação ao curso, né, as disciplinas. A gente está passando muitas atividades, tá? Cada professor toda semana tem. É uma lógica diferente, né, das aulas presenciais, mas eu quero explicar para vocês por que eu estou passando uma atividade, né? Com exceção das atividades da avaliação, né, que são mais questões, a gente tem mais tempo para fazer, aquilo que eu coloco como tarefa para cada aula, tá? É uma tarefa que eu estou imaginando, né? A minha intenção é uma tarefa que vocês possam fazer rapidamente, pensando no período da aula, né? A gente tem que considerar a nossa 1 hora e meia semanal. Então, em princípio, né, mais ou menos isso, os alunos é, precisam ter a dedicação a essa minha, pelo menos no meu caso, a minha disciplina é de 1 hora e meia semanal. Tá bem? Com um detalhe, né, que se possível, eu já pedi isso para vocês, quando a gente
estava fazendo as aulas presencialmente, é que a leitura do material da aula seja feita anteriormente a esse momento, né? Então, todo mundo, isso já antes mesmo do confinamento, né, eu já previa uma dedicação fora da sala de aula. Mas, enfim, até isso a gente pode rever, considerar, se você não conseguir ler o texto, pelo menos os slides que eu não consegui mais uma vez colocar no ar. Eu fiquei até 2 horas da manhã gravando a explicação do slide de hoje e não consegui subir ainda. Eu só vou ter tempo de fazer isso agora, depois da aula. Mas, enfim, voltando. Então, essas tarefas, qual é o principal objetivo delas? É tornar, né, o processo de registro da atividade do aluno o mais democrático possível. Tá? Eu não posso, não tenho condições, né, de exigir que todo mundo esteja presente nesse momento ao vivo, nessa videoaula do Zoom. Né? Então, porque tem gente que não tem celular, não tem computador que comporta o programa, isso é uma coisa que a gente não pode exigir do aluno nesse momento. Às vezes a internet, que o sinal muito fraco, fica caindo toda hora o sinal, o aluno não consegue assistir. Então, a tarefa tem o objetivo mais de contar como no lugar do registro da presença do aluno. Tá? Por isso que vai ter uma questão, uma atividade toda semana. Porque quem não tiver acesso ao EVA ainda, quem não tiver acesso ao Zoom, pode registrar sua presença com a entrega da tarefa. Inclusive, por favor, passe essa informação para os colegas que não estão tendo acesso ao EVA. E aí, né, mas só que tem um detalhe que eu estou pedindo. Além da entrega da tarefa, que todo mundo tem que fazer, eu estou pedindo para o aluno registrar uma forma de interação entre algumas alternativas. Você não precisa estar em todas elas. Tá? Ou você registra a sua interação nesse momento da videoaula no Zoom, no chat do Zoom, tá? E para isso eu vou pedir para todo mundo mandar seu oi, seu olá ali no chat para mim, porque o Zoom gera um relatório, um arquivo de texto, então eu consigo verificar quem se manifestou ali, eu tenho um registro da presença do aluno. Cuidado, porque tem gente que tem nome no celular que aparece só iPhone, só Android, ou desconhecido. Se não tiver o seu nome no apelido desse programa do Zoom, você assina para mim ali, para eu poder identificar, né, quem é você na hora de fazer esse registro de presença. Tá bem? Ou Zoom, ou lá no chat do EVA, nesse período da aula, que eu vou abrir toda semana por 1 hora o chat do EVA, né, e vou ficar lá 15 minutos antes dessa aula e 15 minutos depois. Ou, se você não conseguir acessar no horário da aula nem o Zoom, nem o EVA, pelo menos algum comentário, postar alguma pergunta no fórum da sala da Sociologia no EVA. Tá? Então, e ainda mais, né, a exceção da exceção da exceção. Se o aluno não tem esse acesso, mas ele consegue acessar o vídeo no YouTube, eu estou subindo as videoaulas no YouTube, deixa lá o comentário para mim ver quem que assistiu no YouTube para poder contar como esse registro. Combinado assim? Então, é a entrega da tarefa e a forma, o registro de uma das 3 formas de interação, ou Zoom ou EVA, né? Chat e fórum do EVA ou chat do Zoom, tá bom? Tá, e professor, semana passada eu não consegui comparecer porque eu tive que levar meu pai a um médico urgente. Ótimo. Então, quando acontecer isso, ótimo, desculpa, não foi essa a intenção, desculpa. Espero que seu pai esteja bem. Se isso acontecer, ótimo, porque é oportunidade para explicar, né? Se acontece imprevisto, eu também estou com os meus pais cheio de demandas, né? Eles ficam mais vulneráveis nessa situação. Você depois, quando você chegar, entra lá no fórum, coloca isso, talvez que você falou, professor, eu não pude participar porque tive um imprevisto, mas eu vou assistir a videoaula, eu vi a videoaula, isso já é suficiente para mim, tá bom? Luciana, né, que falou? Não, a Júlia. Júlia, é que você estava num lugar aqui na minha tela, foi para outra, Júlia, perdão. Tudo bem? A professora estava aparecendo e eu estava falando. Então, quando vocês não puderem estar presente nesse horário, faz essa outra forma de registro. Nós vamos jogar a favor da tecnologia, não contra, né? Como eu estou subindo a aula, e você tem acesso a essa aula, não faz tanta importância se você não estiver presente nesse momento.
essa semana, né, ainda está um pouquinho fora do que eu pretendo fazer com vocês, mas tem uma questão, né? A aula da semana que vem está previsto só a avaliação. Então, esse material que eu vou mandar, né, depois dessa aula, conta como a aula da semana que vem, tá bem? Na explicação do slide de hoje, tem uma explicação sobre o conceito de reificação, que tem lá no teste. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, o da avaliação de Marx, né? Eu preciso ainda construir o questionário sobre Weber, né? Mas as aulas elas já estão prontas, eu vou subir para vocês, e aí a gente vai tocando o barco. Pessoal, mais alguma dúvida com relação à dinâmica da aula, ou mesmo do material que eu mandei para vocês? Vocês Ô, conseguiram professor, acessar? Oi. eu só tenho uma dúvida quanto a aula vai ficar gravada e você vai postar a aula? Isso, eu estou subindo as aulas no YouTube e colocando o link no EVA, tá bom? Ah, beleza. Aí, se quem tiver acesso ao EVA, pode pegar o link e postar no WhatsApp. Eu estava mandando para os representantes também, mas essa semana eu não mandei, era tanta coisa que eu nem mandei o link para os representantes de sala, mas eu posso mandar para o WhatsApp também, se a representante pedir. A Isabela está aí, Isabela? Ela não entrou aí. Eu não estou vendo o nome dela aqui, só se tiver com outro nome. Enfim, mas eu estou conversando com ela. O meu desejo era poder fazer um grupo de WhatsApp, que é a comunicação muito mais fácil com cada sala, mas eu tenho quase 700 alunos. Eu já não estou dando conta dos vários grupos que foram criados nas últimas 2 semanas de professores da universidade, e se eu colocar mais de aluno eu vou ficar louco, eu não vou dar conta. Eu espero a compreensão de vocês, tá bem? Claro. Bom, é isso, né? O que eu tinha para falar da dinâmica das aulas, funcionamento, por conta da tarefa. Então, não se estressem, pessoal, assim, de querer fazer uma coisa muito grande, é coisa rápida, tá? É mais para contar isso que eu falei como registro, que eu estou supondo, e aí fica a responsabilidade de cada um, né? Lógico, que vocês, para fazer essas atividades, acessaram o material, pelo menos a explicação dos slides. Combinado assim? Entendido. Muito bem. Então, ótimo. E espero, né, que a gente possa voltar quanto antes para a gente dar continuidade à normalidade da nossa vida, né? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do tema da aula do slide, pode ser? De uma forma mais genérica, porque ali a explicação que eu fiz, que eu vou enviar para vocês, ela está bem detalhada ali, presa ali nos slides, né? Acho que vai dar 1 hora, mais ou menos, um pouquinho mais de 1 hora no total. Então, eu acho que é mais interessante falar mais um aspecto mais geral, né, da obra de Marx e sobretudo da visão dele, da análise que Marx faz da sociedade capitalista, tá? Então, tá lá posso começar? Eu vou fixar minha imagem aqui para eu conseguir me concentrar, tá bom? Beleza. Se vocês puderem, nesse momento, desligar o microfone, eu também agradeço, tá? Está muito perto aqui, né? Eu vou dar uma olhadinha no chat, tem bastante mensagens aqui para ver se tem alguma dúvida que alguém enviou. Já volto a falar com vocês. Só foi o registro mesmo da presença. Tá, quem já entregou a atividade antes da sala ter desaparecido, fique tranquilo, porque esse material não se perdeu. Eu tenho acesso a esse material. Para mim, a sala não sumiu, foi só para os alunos, tá bom? Então, quem já enviou, fique tranquilo. E depois eu vou fazer, quando eu terminar o prazo, o novo prazo, eu vou fazer um levantamento de quem enviou e quem não enviou, e mando esse controle para representante de sala. Aí, se eu falar lá, fulano não enviou, e você vai falar, não, eu enviei sim, a gente resolve o problema. Mas não vai acontecer isso, não, fique tranquilo. Então, eu vou lá para apresentação. Não vou para apresentação, não, que eu vou falar. Espero que eu consiga falar de cabeça algumas coisas que tem lá na transparência. Bom, Marx, né, a gente trabalha sempre de uma perspectiva, explica que a obra dele tem 2 partes, sem falar das fases, né, do pensamento dele, que começa lá
da chamada fase do jovem Marx, do Marx mais maduro, quando ele vai amadurecendo as teorias, as visões e fazendo algumas revisões nos posicionamentos teóricos dele, né? Além dessa divisão por fase, né, da vida intelectual do autor, a obra dele se divide em uma obra teórica e uma obra prática, né? Ele, além de ser um estudioso da sociedade, procurou ser um militante, um agente transformador da sociedade, através da ação política, né? Interessa para a gente, nesse momento da aula, da disciplina, né? Mas os aspectos teóricos da análise que ele faz da sociedade burguesa, da nossa sociedade, da sociedade moderna, né? Apesar de não serem divisíveis, separáveis, né? Uma está relacionada com a outra, a gente enfatiza mais o aspecto da análise crítica que Marx faz da sociedade capitalista, né? E essa é uma análise bastante profícua, no sentido de gerar debates e diálogos, né? Praticamente todos os sociólogos, a partir do final do século XIX, estão fazendo um diálogo com a obra de Marx, né? Os escritos dele teve tanto impacto no mundo intelectual, no estudo das sociedades, que já deu um sinal que falta 10 minutos para mim, não faz nem 40 minutos, faz 15 minutos, né, que a gente começou. Teve tanto impacto que eu acho que eu sei o que foi, porque eu programei para a aula para as 9h30, ele acho que começou a contar. Enfim, a obra, voltando, eu perdi o que eu estava falando, a obra dele teve tanto impacto, né, que é difícil você fazer sociologia sem se referir ao que Marx disse, às interpretações que ele fez, seja para concordar e avançar na análise, né, no sentido da análise marxista, seja no sentido de criticá-lo, né, de fazer a crítica, de apontar as limitações da obra dele, de propor interpretações alternativas, mas a referência a ele nunca se perde, né? Seja para quem é contra as ideias, seja para quem é a favor, todo mundo tá preso ali a esse referencial, né? Vamos dizer assim, essa âncora teórica. E, de fato, o estudo histórico que ele faz, né, é muito aprofundado, a forma como ele apresenta os argumentos, com bastante evidências factuais, né, de fatos históricos, permite ele construir argumentos bastante sólidos, e do ponto de vista da ciência, o que importa é argumentos científicos, embasados, né, em fatos concretos. A interpretação pode, sim, variar, né, de autor para autor, de perspectiva para perspectiva, mas ele não pode ser acusado de ser leviano, de não se basear em fatos concretos, né? Isso não é o caso nos escritos de Marx. Ele é um autor importante, né? Que eu estou querendo dizer, e no fundo, né? No limite, ele é um autor importante, independente da nossa posição ideológica, né? Grandes especialistas de Marx na academia, né, são políticos que atuam no campo da direita, né? Tem muitos políticos marxistas que atuam no campo da esquerda, esses são chamados de marxistas, mas tem muitos autores que conhecem muito bem a obra de Marx, a análise que Marx faz da economia capitalista, que têm posições liberais e conservadoras, são políticos de direita, né? Eu lembro o mais famoso historicamente, vocês não têm nenhuma referência a ele, talvez, mas é o Delfim Neto, que é um professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, que foi ministro da Economia durante muito tempo, no período do regime militar, né, da ditadura militar. Então, o fato de você ter um posicionamento político não invalida, né, o reconhecimento da qualidade da obra de Marx. E aí, qual que é a qualidade da obra dele? Né? É a visão que ele faz sobre o funcionamento da economia capitalista. E ele tem uma sacada a partir de um método de trabalho que ele vai retomar da filosofia alemã, né, de Hegel, que é a dialética, e que ele vai acrescentar um elemento a esse método dialético, que é o elemento da materialidade dos fenômenos dialéticos, dos processos dialéticos, né? Então ele funda
uma metodologia de estudo que ganha o nome de materialismo histórico dialético, né? E a referência ao materialismo histórico é um materialismo concreto, baseado em fatos materiais, em fatos concretos, que é o avanço que ele faz em relação à dialética da filosofia hegeliana, que era uma dialética inspirada no mundo das ideias, uma dialética dos conceitos, né? Da lógica, da razão, e sem referência com o mundo material, com o mundo histórico, né? E o que é a dialética? A dialética é a suposição de que o entendimento do todo, né, do objeto de estudo, constituído como um todo, o entendimento desse todo é possível analisando-se as partes e a relação das partes desse todo, né? Então, você decompõe o todo em pequenas partes, até a mínima parte possível, e faz o estudo a partir dessa parte, né? E a parte, o suposto, né, dessa metodologia é que cada parte contém em si todas as características do todo, tá? Então, vai estudar a sociedade, você decompõe a sociedade em suas partes para conhecer essa sociedade. É isso que Marx faz com o capitalismo, né? Ele fala, olha, para estudar o que é o capitalismo, para a gente entender o que é a economia capitalista, a gente precisa olhar para a unidade mínima do capitalismo, né? Aquele elemento mínimo que ainda conserva todas as características da economia capitalista, da macroeconomia capitalista. E o que ele identifica como esse átomo, vamos dizer assim, do capitalismo? Ele identifica o menor elemento do capitalismo, que contém todas as características desse modelo de economia, na mercadoria. Então, o grande livro dele, que chama-se O Capital, né, que é a análise da sociedade capitalista, ele inicia esse livro fazendo um estudo da mercadoria, né? O que é a mercadoria na economia capitalista? Né? Um elemento novo que surge com esse modelo econômico, com essa economia. Então, ele parte desse princípio, e aí nos slides que eu vou passar para vocês, né? O texto tem isso, mas os slides também eu procuro explicar, né, o que é a mercadoria, que ela que tem como característica, né, a sua constituição como duplo valor, o valor de uso e o valor de troca, né? E a partir dessa relação da mercadoria e da dinâmica de existência da mercadoria, ele vai, então, ampliando, né, as considerações, as conclusões sobre a mercadoria, ele vai ampliando para o funcionamento da macroeconomia capitalista, tá bem? Então, em princípio, né, é isso que ele estuda no livro O Capital, a mercadoria, e a partir da mercadoria, a economia capitalista. Pessoal, está faltando 2 minutos. Eu vou continuar, mas eu acho importante, vocês desejam a gente chamar uma outra sessão do Zoom? É melhor, né, professor? Melhor, tá bom. Porque não foi 40 minutos essa, a gente fica mais um tempinho na outra. Então, encerrando, eu chamo outra. Aproveitando, né, o ensejo, o link que eu enviei para vocês e que eu postei lá naquela sessão Bem-vindo da sala do Eva, ele é um link permanente. Então, toda semana você pode usar aquele mesmo link para acessar a videoaula. Combinado? Ah, beleza. A Isabela falou pra gente. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a mercadoria tem essa característica de ter duplo valor, né, que é valor de uso e valor de troca. Como se forma, né, o valor de uso e o valor de troca? O valor de uso ele é baseado na utilidade da mercadoria. Ela tem utilidade para algum indivíduo, então ela tem valor de uso, né? Uma caneta, um papel e um livro tem muita utilidade para um professor, né? Então tem valor de uso. Talvez uma caneta para um agricultor, um trabalhador rural, não tem utilidade nenhuma, não tem valor de uso para esse indivíduo, né? Então, assim que se determina o valor de uso de uma mercadoria. Tá claro, né, como a gente determina o valor de uso, né? É o valor da utilidade. Sim. Então, imagine a economia política clássica, né, antes de Marx, imaginava que o preço, né, o valor de troca, seria definido por essa utilidade da mercadoria. Uma mercadoria que tem muita procura porque tem muita utilidade, o preço dela sobe. Uma mercadoria que ninguém procura, tem pouca utilidade, poucas pessoas usam essa mercadoria, o preço cai, né? Outra forma
de precificação na economia política clássica, que Marx está dialogando e criticando, né, seria a questão da, da escassez do produto, né? Então, quando existe muita mercadoria, o produto, para ser trocado no mercado, o preço abaixa, né? E quando tem escassez desse produto, a oferta do produto é pequena, a tendência seria o preço elevar. Marx vai criticar essa forma de visão do valor das mercadorias, né? Porque ele diz o valor de troca não é definido pela utilidade da mercadoria. O valor de troca é definido pela quantidade de trabalho humano contido numa mercadoria, né? O quanto de trabalho é necessário para produzir uma mercadoria, para criar um produto, né? Horas trabalhadas. Horas trabalhadas, isso. Esse quanto de trabalho é que equivale ao valor de troca da mercadoria. Então, é por isso que Marx vai falar, quando a gente está trocando mercadoria, né, e o dinheiro é uma espécie de mercadoria, uma espécie especial de mercadoria, quando a gente está trocando, então, mercadorias, na verdade, a gente está fazendo uma troca de trabalho humano, né? E a quantidade de trabalho humano presente na mercadoria. Mas é a quantidade de trabalho humano, Marx vai dizer, a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir aquela mercadoria. Tá? O trabalho socialmente necessário implica dizer o quê? Que é o trabalho médio, o tempo médio para a produção da mercadoria, né? Então, se eu, vamos supor, eu tenho... Desculpa, professor, eu não entendi essa última parte que você explicou desse negócio do tempo médio. Isso, eu vou dar um exemplo agora, né? Vamos supor uma bicicleta, né? Eu levo 10 horas para fabricar uma bicicleta, uma suposição. Só que não só na sociedade, na minha sociedade, não sou só eu que fabrico bicicletas. Existem mais outros 10 indivíduos que fabricam bicicletas. E nem todos levam o mesmo tempo para fazer a bicicleta. Tomando aqui em tese, né, como sendo fabricado o mesmo tipo de bicicleta, com as mesmas características, mesmo assim, cada um vai fazer num tempo diferente. Eu faço em 10 horas, mas o meu vizinho faz em 9 horas, né? Uma outra pessoa faz em 12 horas. Então, é o tempo médio necessário para fabricar a bicicleta. Tá claro? E Sim, cada indivíduo vai gastar um tempo diferente para fazer a bicicleta. Então, você faz a média do tempo que gasta para fazer a bicicleta, vai lá, 10 horas. Ótimo. Então, o valor dessa bicicleta corresponde ao valor de 10 horas de trabalho humano. Se eu faço as bicicletas em 8 horas, a minha bicicleta não tem um valor menor porque eu fiz em menos tempo. Ela vai valer o valor das 10 horas, né? Então, tá. Então, o tempo define o valor. o tempo de trabalho presente na mercadoria define o valor. Só que é o tempo de trabalho Ok, médio, né? Não é o tempo de tá bom. trabalho efetivo para fabricar. É o tempo médio que você faria um cálculo, né, social. Lógico que ninguém faz esse cálculo, isso é conquistado na prática mesmo, mas a ideia é essa, né? É o tempo socialmente Entendi. necessário, que é o tempo médio. E é socialmente necessário porque não é só o tempo que eu levo para fazer a bicicleta, que na verdade era só montar a bicicleta, né? Esse tempo socialmente necessário para fazer a bicicleta inclui o tempo do trabalhador lá na mina de minério de ferro, lá na Vale do Rio Doce, que está explorando minério de ferro da terra, tirando da natureza, inclui o trabalho do maquinista do trem, que vai transportar esse minério de ferro até o porto, inclui o preço do trabalho dos funcionários do navio, que vão transportar esse minério de ferro para a China, e inclui o preço do trabalho dos metalúrgicos chineses, que estão lá na metalúrgica, que vão transformar esse ferro em aço, né? Do transportador de navio, que vai trazer de volta esse aço para o Então, Brasil. não é daquele específico trabalhador, Não é né? do último É trabalhador que de tudo, fabricou. É o trabalho de desde o início, tudo. desde quando você tira a matéria-prima da natureza até chegar naquele produto final. Por isso que Marx fala, é o tempo socialmente necessário, né? Que inclui todas essas etapas, até chegar o valor do salário do vendedor da loja de bicicleta e do caixa da Ok. loja, né? Então, o valor da bicicleta, que é R$ 500, né? Que corresponde a uma hora X de trabalho, esse valor está considerando todo esse trabalho ao longo da cadeia de produção Desde a da fonte bicicleta, até né? o final.
a gente pode pensar, mas como que ele vai medir? Como que ele mediu? Não mediu, né? Isso é uma coisa que é praticamente impossível de fazer. Ele cria fórmulas, cálculos, né? Ele é um economista também, então ele vai bolando fórmulas, cálculos e mais. Ele fala, e é o trabalho, não é o trabalho concreto, né? De eu pegar lá, fazer a solda das peças da bicicleta, apertar o parafuso. Ele fala, é o trabalho abstrato. Eu transformo esse trabalho concreto num valor de trabalho abstrato, num trabalho conceitual, vamos dizer assim, né? Porque como é que eu vou comparar o trabalho de fazer uma bicicleta com o trabalho de fazer um livro? São trabalhos muito diferentes, né? Então, eu transformo esses dois tipos de trabalho concretos num valor de trabalho abstrato que torna possível fazer uma comparação. E aí eu digo que uma bicicleta equivale a 10 livros, a 20 livros, né? Porque a comparação que eu estou fazendo é do trabalho presente naquela bicicleta, o trabalho socialmente necessário para fabricar a bicicleta, comparado com o trabalho socialmente necessário para fazer 20 livros. Tá bom? Ok? Beleza. Obrigada. Isso é bem complexo, né? Mas, no fundo, é o que estabelece o núcleo da sociedade capitalista. Por quê? O que é o objetivo da economia capitalista? É produzir lucro, né? E esse lucro é produzido exatamente na produção da mercadoria, quando você equaciona, né, essa quantidade de tempo presente na mercadoria. Isso tá bem explicadinho lá no slide, né, de como você faz isso, contratando o trabalhador por um salário que não corresponde à capacidade de produção de mercadorias daquele trabalhador ou da sua força de trabalho, mas corresponde ao valor das mercadorias, né, necessárias para a manutenção da vida do trabalhador. Então, Marx está falando assim, ó, por mais que as pessoas digam outra coisa, o valor do salário de um trabalhador, ou seja, o valor da sua força de trabalho, que no capitalismo é transformado numa mercadoria que tem um preço, né? Portanto, se você troca por outra mercadoria, que é o dinheiro, que é o salário, o valor da força de trabalho é medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário para manter essa mercadoria e produzir essa mercadoria, ou seja, para manter a vida do trabalhador e da sua família. Com R$ 1.000, uma família operária consegue sobreviver mensalmente? Consegue. Então, essa vai ser a referência do salário do trabalhador na empresa, o valor do salário mínimo, né? Ah, não, R$ 1.000, tá, muita gente morrendo de fome, vamos fazer, o salário mínimo é 1.500, então é isso que vai fazer. Veja, isso é muito claro se a gente olhar para alguns processos de relação de trabalho que acontece hoje na sociedade brasileira. A gente tem um caso bem concreto aqui no Vale do Paraíba com relação à fábrica da GM em São José dos Campos, né? A GM em São José é uma fábrica antiga, tem 40 anos ou mais, né, de existência, e ela passou, né, pelo período histórico das grandes greves dos metalúrgicos no Brasil, no ABC, vocês devem ter visto isso, estudado isso em história, espero que estudaram, mas enfim, ainda no regime militar. É um período em que os trabalhadores e os sindicatos eram bem estruturados, eram fortes, né, e conseguiram aumentos de salário expressivos para suas categorias, né? Então, eu imagino que um trabalhador ainda da GM, um trabalhador antigo, né, tem um salário básico correspondendo, mais porque ele está há muito tempo, né, mas um salário básico que corresponderia a R$ 4.000, R$ 4.500, né? O que a GM fez em São José dos Campos? A GM tem prejuízo por pagar um salário nesse valor para os trabalhadores? Não, porque quando teve esse aumento, né, do salário lá na década de 70, na década de 80, e a reposição da inflação ao longo do tempo, a fábrica foi repassando esse custo variável, que é o valor da força de trabalho da fábrica, né, do salário de todos os trabalhadores, ela foi repassando para o produto dela, que ela fabrica, que são os automóveis, né? Os automóveis vêm sofrendo aumento de preço, majoração de preço anualmente. Então, a empresa não tem prejuízo por pagar um salário desse, mas ela chega para a prefeitura, para a sociedade, né, para a cidade de Joséense e fala, olha, eu não consigo produzir carros em São José dos Campos pagando um salário tão elevado como esse, né?
Então, eu preciso reduzir o salário. Quando ela está fazendo essa proposição de reduzir o salário, ela está falando assim, o trabalhador não precisa de 4.500 por mês para sobreviver. Com 1.500 ele sobrevive, ou com 2.000, eu não sei qual é o salário base hoje dos metalúrgicos, mas com R$ 2.000 ele já consegue sobreviver. Por que que eu vou pagar além disso? É isso que é o cálculo do capital, o cálculo do capitalista, né? Então, a gente demite esses funcionários e contrata funcionários com salário menores, porque tem trabalhadores que vão aceitar esse salário bem menor, pela metade do preço, porque é um salário que dá para a família dele sobreviver, ele garantir a sobrevivência da família dele, né? E as empresas, ao longo do tempo, sempre vão transferindo alguns custos da manutenção da força de trabalho para o Estado, né? Então, o Estado, se a família não consegue sobreviver com 2.000, o Estado oferece educação gratuita, oferece saúde, oferece uma complementação de renda, né, através de um programa de transferência de renda, oferece medicamento a custos baixos, subsidiados, enfim. Isso ajuda a garantir a vida a sobrevivência da família do trabalhador com R$ 2.000 por mês, que ele usa para pagar o aluguel e comprar alimentos, e não precisa mais disso, as necessidades básicas, né? Isso também, gente, está acontecendo na cidade de Taubaté, que é Taubaté com a fábrica da Ford hoje, né? Um período logo anterior a esse período da crise, a Ford tinha lançado um programa de demissão voluntária que era para forçar quem já estava lá, os funcionários mais velhos, perto de se aposentar, para pedir conta, né? Fazer processo de demissão. No momento em que a empresa está instalando uma nova linha de produção e vai chegar um produto novo para ser produzido na Ford de Taubaté, ou pelo menos ia, né? A gente não sabe depois dessa crise, a partir do ano de 2021. O que a empresa está fazendo? Né? Aproveitando as reformas trabalhistas e essa lógica, né, do salário até o necessário do trabalhador, para demitir aqueles trabalhadores que têm salários maiores e contratar novos trabalhadores que vão receber muito menos do que esses trabalhadores antigos recebiam. Né? Por quê? A empresa sabe que pode fazer isso, porque ela vai ter continuidade, vai dar continuidade à reprodução da força trabalhadora, que o filho daquele trabalhador vai conseguir viver, crescer e se tornar um operário que vai substituir os operários antigos na sua fábrica. É esse o pensamento. Ele não está pensando que ele pode pagar um bom salário porque ele está tendo um aumento na mercadoria dele. Do ponto de vista do capital, ele olha para essa relação de trabalho como eu posso obter mais lucro. Né? Então é isso, quando a GM fala, eu não vou mais pagar 4.500 porque eu posso pagar 2.000, e assim aumentar o meu lucro. Né? Não é porque ela está tendo prejuízo, porque está pagando 4.500, ela quer aumentar o lucro dela. Esse é o espírito do capitalismo, é assim que ele funciona, né? Para gerar cada vez mais lucro. É aquela frase que Marx vai dizer, quanto mais o trabalhador produz mercadorias, mais pobre ele fica, né? No sentido que relativamente mais pobre ele fica. Esse é o funcionamento e a economia capitalista. Isso também é consenso, tá? Tanto quem critica como quem é adepto ao capitalismo sabe que a característica do capitalismo, entende que a característica do capitalismo é acumular riqueza através desse processo da relação de trabalho. Né? O capitalismo funciona e ele só funciona a partir da acumulação de riquezas. Né? Tanto é que a grande crítica mundial hoje ao sistema é exatamente a produção de uma desigualdade muito grande no mundo, né? Que a gente vê aquela ideia do 1% mais rico do mundo contra os 99% do resto da humanidade. Né? Esse é um processo que não está ocorrendo só no Brasil, talvez no Brasil de forma mais acirrada, mas no mundo todo há uma crítica a essa enorme concentração de renda que produz a desigualdade dentro da sociedade, né? Uma fatia da população que ganha muito dinheiro, né? E acumula, portanto, quanto mais dinheiro tem, mais acumula, em detrimento daqueles que vão perdendo cada vez mais riqueza, cada vez mais renda, cada vez mais dinheiro, né? Você imagina no Brasil que uma pessoa que ganhe uma família, renda familiar de R$ 12.000 por mês, ela faz parte do 1% mais rico do Brasil. Nós somos 200 milhões de habitantes, né? É isso? Acho que é isso, um pouco mais. Imagina, né, o que é essa desigualdade na sociedade brasileira. Né? Se a gente imaginar que tem diretor executivo de empresas, de grandes empresas, de multinacionais que recebem um salário mensal de 180 mil, 200 mil reais,
Por aí você tem uma noção dessa desigualdade produzida pelo sistema econômico. Tem gente que vê isso como vantagem, né? Se eu posso ficar mais rico, então eu vou me esforçar mais a trabalhar. Isso leva todo mundo a querer trabalhar, dar o melhor de si para obter mais riqueza. E isso acaba melhorando a sociedade, o desenvolvimento econômico, etc, etc, etc. Né? Os críticos vão dizendo, por mais que o trabalhador trabalhe, né, nunca ele vai conseguir uma mobilidade social, melhorar a sua condição de vida, né? A não ser os casos que são exceção dentro da sociedade, que existem para confirmar a regra, né, da produção da desigualdade. Aí esse processo, né, ele é dado pela construção da mais-valia, né, o mais-valor. Então, como Marx explica como o valor de troca é produzido e principalmente como o lucro é produzido. Como é que eu capitalista, né, com um aporte inicial de capital de R$ 1 milhão para produzir bicicletas para vender para o mundo inteiro, termino uma etapa de produção, né, uma etapa, um ciclo completo de produção, né, com esse 1 milhão eu comprei a matéria-prima, comprei a fábrica, comprei a força de trabalho, né, e produzi 500 mil bicicletas. Como é que ao final desse processo, com 1 milhão, eu termine, após vender as minhas bicicletas, com 3 milhões de reais? Né? Onde que gerou isso? O que foi que gerou esse mais valor? Né? A mais-valia, como está nos textos de Marx. Marx vai dizer, é a exploração do trabalho. Né? É o trabalho realizado pelo trabalhador que não foi pago para ele. Né? Porque o Marx diz, no contrato do trabalhador, ele faz um contrato para trabalhar 8 horas diárias, mas se ele trabalhar 3 horas por dia, ele já produz o equivalente a mercadorias correspondente ao seu salário. As outras 5 horas, ele está trabalhando, continua trabalhando, produzindo mercadorias, mas que não são para pagar mais o salário dele, são para pagar os custos e o lucro do capitalista. Né? Aí Marx chama do trabalho não pago para o trabalhador. Esse trabalho não pago para o trabalhador é o que é chamado de mais-valia. E aí Marx analisa os processos de extração da mais-valia, como o capitalista pode ampliar essa mais-valia extraída do trabalho, né? Como isso constitui os processos de acumulação de riqueza, enfim. E dessa forma, a gente reproduz esse modelo, Marx vai dizer, na macroeconomia, porque essa relação que a gente percebe da mercadoria e da força de trabalho enquanto mercadoria, ela se reproduz entre as economias mundiais, de país para país. Né? Então, a gente vai ter país que concentra renda em detrimento de outros países que perdem renda. Né? Como é que a China cresce a uma taxa de 9%, o PIB da China cresce anualmente? Né? Vamos dar uma cifra aqui que é próxima disso. Talvez esse ano não, mas historicamente a China tem crescido, né, 10% ao ano o PIB da China. Como é que ela cresce 10% ao ano se você pegar a média da soma de todos os PIBs dos países do mundo, o crescimento dá em média em torno de 1%, 1,5%. Ora, se tem um país que está crescendo 10%, significa que outros estão deixando de crescer, porque a riqueza, né, o, a riqueza produzida pela sociedade, o valor da riqueza produzida, é igual àquela lei da física, nada se cria, tudo se transforma. É uma riqueza que ela se mantém mais ou menos equânime, né? A mesma riqueza ao longo do tempo, subindo, aumentando só um pouquinho, em torno de 1%, em média, a média histórica do crescimento do PIB mundial. Né, esse é um estudo que um economista francês fez, inclusive deu o nome do livro dele, O Capital no século XXI, fazendo referência a Marx, lembra aquilo que eu falei sempre, vamos fazer referência. Ele tem dados que Marx não tinha, que é esse registro das economias mundiais. Então ele faz uma tabela que ele mostra que a média anual do aumento do PIB é 1%. É como se fosse um objeto, né, natural, físico, que não aumenta, vai se transformando. Então, essa riqueza, né, ela vai sendo redistribuída pelos países conforme os momentos. Então, vai ter um momento que um país vai crescer mais, né, em detrimento de outros que não estão crescendo nada ou estão decrescendo. De repente, a China não vai ser mais o país que mais cresce, vai ser o Brasil. A taxa de 10%, né, era a taxa de crescimento do Brasil na década de 70, na década de 60, 70, durante o período do regime militar. Um custo muito elevado, que foi ao custo do endividamento
público do governo brasileiro, né? Mas, enfim, o Brasil cresceu, em média, nesse período, em torno de 7%. Isso significava que tinha país que não estava crescendo nada, né? Há 10 anos atrás, né, contando 20 anos para trás, contando mais uma década para trás, né, o Brasil cresceu, em média, 4% ao ano, né? Nos 2 mandatos do governo Lula. Então, isso significava que alguns outros países estavam crescendo menos, né? Foi a época que o Brasil cresceu mais relativamente em relação a outros países, né? Hoje, o nosso crescimento está em torno de 1%, que é a média mundial, né? Então, o Brasil, deixando de crescer, ele está permitindo, né, que outras sociedades cresçam mais. É o bolo que ele não aumenta, ele vai só trocando de lugar, né? Então, e esse crescimento desigual entre os países, é isso que eu quero dizer, corresponde àquilo que Marx analisa na micro-relação do trabalho, né, dentro de uma fábrica, do empresário e do seu trabalhador, como o empresário está extraindo valor daquele trabalho que ele contratou, né, como ele está acumulando riqueza a partir da relação do trabalho assalariado. Tudo bem? Gente, eu acho que é isso, né? A gente tem um tempinho já falando, eu tenho um compromisso agora com outros alunos, às 11 horas, e aí tem uma coisa interessante também na transparência, que é o conceito de fetiche também, eu acho que fica bem retratado naquele curta que eu pedi para vocês assistirem, o Happiness, né? Como o dinheiro se torna um objeto de culto na sociedade capitalista, como a mercadoria se torna um objeto de culto. O fetiche é aquilo que é o objeto que a gente passa a ter devoção a ele, né? O bezerro de ouro lá das passagens bíblicas do Velho Testamento, é um fetiche, né? Aliás, o conceito, a palavra vem da narrativa religiosa, né? Um objeto criado pelo homem, que a gente perde essa referência de que é algo criado, né, pelo humano, ao qual a gente passa a devotar toda a nossa atenção, todo o nosso culto, né, e adorar esse objeto como um ser sobrenatural, como um ser com poderes sobre-humanos, né? De certa forma, o que acontece, né, na nossa sociedade, e isso Marx percebeu lá no século XIX. A gente fala hoje, né, o Deus mercado, o Deus dinheiro, tem pessoas que dão muito mais valor para o dinheiro do que para... É o fetiche da mercadoria, que é um fenômeno eminentemente, né, caracteristicamente capitalista. Tá bem? Vocês têm mais alguma questão, mais alguma dúvida? Pode abrir o microfone ou mandar uma mensagem aí no chat. Professor, eu acho que não. Tá. Tá bom. Gente, então, eu vou fazer a aula semana que vem, mas a semana que vem não tem matéria nova. Vocês aproveitem para ler, para assistir, por favor. Eu peço desculpas, mas aproveite para assistir os slides que eu vou subir hoje para vocês. Combinado? Vamos. E aí a presença vai ser dada pela avaliação. Quem entregar a avaliação lá de Marx tem a presença da semana que vem. Uma avaliação é para a semana que vem. A avaliação, na verdade, de Marx, eu dei o prazo até o dia 12 de abril, mas corresponde, né, à presença da aula da semana que vem. Tá bom, obrigada. Eu sempre vou colocar, esse é um outro detalhe que eu esqueci de falar das tarefas, um prazo estendido, pensando em alguém que não tem acesso à internet, precisa se virar para enviar o trabalho até por e-mail, então eu coloco uma data mais estendida, mas lógico, né, é razoável que vocês façam essas tarefas o quanto antes, tá? Dentro daquele espírito de uma coisa de 20 minutos, meia hora, que você leve para fazer essa tarefa. Tá bom? E se tiver muito trabalhosa, você, professor, não está dando. A gente vê como é que a gente faz. Então, essa semana eu não vou dar uma tarefa, vocês continuam fazendo essa, tá bem? Como eu falei, sem estresse, a gente tudo conversando, a gente se resolve. Gente, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Bom final de semana, boa semana e bom final de semana. Até semana que vem. Obrigada, professor. Tá bom, Obrigada. Obrigada, Obrigado. professor.